Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui hoje gravando esse conteúdo. Já estou com saudade de fazer conteúdo. Para quem não me conhece, eu sou Karime Centurione e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês três perfis paramétricos essenciais para a sua cobertura. Muitas vezes a gente não dá atenção a esses pequenos detalhes, mas você colocar um rufo ali, finalizando a sua parede, na sua cobertura, faz toda a diferença. Você colocar a calha ali na sua cobertura também faz toda a diferença. E tem também o perfil ali de encosto, de rufo de encosto, que se você inserir esses três perfis no seu modelo, o seu modelo vai ficar completamente diferente do que se tivesse sem nenhum desses perfis carregados no seu modelo. Então, lembre-se, insira esses três perfis no seu template para que sempre você possa usar ele na sua cobertura e deixar a sua cobertura ainda mais bonita e o seu modelo ainda mais parecido com o que é realmente que vai acontecer na obra. Então, vem comigo que eu vou te mostrar. Iniciando aqui, então, eu queria mostrar para vocês o antes de uma cobertura que não tem nada, apenas as paredes e a telha. E agora a gente vai iniciar o desenho dos perfis para colocar o rufo aqui nessa parede, para colocar calha aqui nas caídas e o rufo de encosto aqui, aonde ele está encostado, a cobertura está encostada na parede. Vamos lá, então. O primeiro rufo que a gente vai desenhar vai ser o rufo de parede. A gente, para fazer esse rufo, nós vamos usar o comando moldura de parede para poder inserir. Mas antes disso, a gente vai vir aqui em arquivo, novo, família, e nós vamos escolher aqui o perfil, família de perfil métrica. Vou colocar aqui relacionar e vou procurar aqui perfil métrico. Vou dar um OK. Antes de iniciar a nossa modelagem, eu vou colocar aqui, ó, escala 1 para 5, tá? Posso deixar no nível alto de detalhamento. E aqui em unidades, eu vou colocar metros e vou colocar também 3 casas decimais, porque eu vou trabalhar com medidas muito pequenas, tá? Agora eu preciso inserir os planos de referência. Então, eu vou vir aqui, ó, em criar plano de referência e eu vou inserir um plano de referência acima, um plano de referência aqui do lado e eu vou inserir uma cota aqui nesse plano de referência com a medida de 0,012, tá? E aqui eu vou criar um plano de referência também desse lado de cá e um também desse lado de cá. Aqui, ó, essa medida central, eu vou inserir um parâmetro nela, eu vou colocar ela com uma medida arredondada aqui, ó, de 0,17 centímetros. Essa medida aqui, eu vou criar um parâmetro para ela. Eu vou clicar aqui, ó, criar parâmetro, e vou inserir um parâmetro aqui que vai ser espessura da parede, tá? Esse parâmetro eu posso deixar ele como tipo, tá? A gente não usa muitas espessuras de parede num projeto. A gente costuma usar uma espessura interna, uma espessura externa. Então, no máximo, a gente costuma usar uns 3 a 4 tipos de espessuras de parede na nossa cobertura. Então, por isso, a gente deixa ele como tipo, que aí a gente pode criar 2 ou 3 tipos com espessuras de parede diferente para a gente poder usar no nosso projeto. Então, eu vou deixar aqui como tipo, vou deixar aqui o parâmetro de grupos de cota e vou dar um OK. Então, eu já tenho aqui a espessura da minha parede. Agora, eu vou criar um outro parâmetro aqui, ó, na medida de 0,025 e aqui também
uma espessura de 0,025, tá? Esse parâmetro, ele vai chamar extensão, tá? E ele também vai ser um parâmetro de tipo. Eu vou colocar desse lado extensão e vou colocar desse lado também o mesmo parâmetro extensão, tá? Criei aqui essas duas extensões e agora eu vou criar também mais um plano de referência, só que agora aqui do lado de baixo, tá? Essa medida aqui, ela vai ser 0,023, tá? Esse cadeado aqui eu posso travar e esse cadeado aqui eu posso travar. Ou seja, essas medidas elas não são variáveis, elas vão ser sempre iguais. Então, por isso que eu travo o cadeado. Agora que a gente já tem a estrutura do nosso perfil montada, eu vou começar a desenhar as linhas. Então, eu vou vir aqui em criar, linha, e vou fazer aqui uma linha reta, que vai pegar esses perfis aqui todos. Eu preciso alinhar primeiro com esse perfil aqui e travar o cadeado e alinhar a pontinha dele também com esse plano de referência e vou alinhar a pontinha dele com esse plano de referência. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em criar, plano de referência e vou criar um plano de referência aqui, antes desse daqui da minha parede, e vou colocar uma medida dele aqui de 0,006 e vou travar. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, criar plano de referência, vou criar esse plano de referência aqui, vou digitar aqui 0,006 e vou travar, tá? Agora eu já posso descer com as minhas linhas, eu vou vir aqui em criar, linha, vou pegar essa linha aqui e vou descer com ela até a interseção desses planos que eu criei aqui embaixo. Lembrando que eu tenho que travar a pontinha dele tanto nesse ponto de referência quanto nesse plano de referência também, tá? Agora eu vou vir aqui em criar linha e vou fazer do outro lado. Eu vou sair com ela daqui e vou vir com ela até esse plano aqui que eu criei, tá? Vou alinhar a pontinha dela aqui nessa interseção e aqui nessa interseção também, tá? Agora, a gente já tem um desenho, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar aqui para cima, eu vou copiar esse plano de referência, eu vou copiar ele para cima 0,008 centímetros, tá? Eu posso colocar uma cota aqui e travar ela, e eu vou subir aqui com a minha linha também até a interseção desse plano de referência aqui, tá? Aqui eu posso alinhar a pontinha dele com esse plano e alinhar a pontinha dele com esse plano. Da mesma forma, eu vou fazer do outro lado, eu vou vir em criar, linha, vou vir aqui até a interseção dele e vou alinhar ele com esse plano e vou alinhar ele com esse plano. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Vai dar um offset nessas linhas, eu vou vir em modificar, vou pegar aqui o deslocamento e vou digitar aqui, ó, 0,001, que é uma espessura de 1 milímetro, bem fininho mesmo, e vou jogar primeiro essa linha aqui para baixo e já vou travar ela com uma cota. Agora eu vou jogar essa linha aqui também para o lado e já vou travar ela com uma cota. Do outro lado também eu vou jogar o deslocamento e já vou travar ela com uma cota. E esse pedacinho aqui também eu já vou jogar e travar ele com a cota. Desse lado aqui também eu vou jogar e travar ele com uma cota.
Agora que eu já joguei todo o deslocamento e travei, eu preciso dar um trim nas pontas, em todas as pontas aqui, nessa ponta aqui também, e eu vou fechar essa pontinha aqui, ó, subindo uma linha reta presa nesse plano de referência e vou dar um trim aqui também nessa ponta. Aqui do outro lado a mesma coisa, eu vou vir com a linha, vou subir aqui com ela, tá? Eu acho que ela já fica presa automático no plano de referência, é só eu dar um trim, então, aqui na ponta. Então, nós temos aqui o nosso perfil para fazer o rufo de parede, tá? Lembrando que a gente vai fazer esse rufo com moldura de parede. Então, agora eu vou vir aqui, ó, em arquivo, salvar como, vou vir aqui na minha área de trabalho e vou chamar ele de rufo de parede. Vou salvar esse rufo de parede e vou carregar ele no meu projeto. Ele já está carregado aqui, agora basta eu vir em arquitetura, paredes, moldura de parede, vou editar aqui, ó, o tipo. Eu tenho aqui vários tipos de molduras de parede, então eu vou escolher um tipo aqui, tá? Qualquer um que eu tenha carregado no meu projeto, eu vou duplicar e vou chamar de moldura de parede de 17 centímetros, por exemplo, tá? Aí eu vou vir aqui no lugar do perfil, eu vou buscar o perfil que eu acabei de carregar. É rufo, né? Que a gente renomeou ele. Rufo de parede. Tá aqui ele, rufo de parede. Eu vou dar um OK e ele já vai vir aqui na ponta do meu mouse. Para eu inserir, basta eu vir até aqui aonde a minha linha fique azul, ó. Fica uma linha tracejada azul, eu dou um clique e solto. E ele já vai vir aqui grudado. Para eu inserir os outros, basta eu clicar nele e adicionar e remover paredes. Eu vou clicar aqui e aqui eu venho fazendo, adicionando mais paredes nele. E aí também, se por um acaso você tiver uma parede que está dividida em várias partes, como você pode fazer? Eu vou selecionar ele aqui, vou digitar CS de criar similar. Aí eu venho aqui, adiciono ele, ele vai criar só na primeira seção da parede. Aí é só eu arrastar a bolinha azul até que ele encontre a outra face da parede, para ele ficar um rufo inteiriço. Aí você deve estar me perguntando, e se eu quiser trocar a cor? Eu posso vir aqui em editar tipo e vir aqui e colocar materiais e acabamentos. Eu posso escolher uma cor de alumínio, colocar um metal aqui para ele ficar um cinza mais claro. É porque eu tô também usando a vista renderizada. Vou colocar esse alumínio aqui. Ficou num tom melhor agora. Vou colocar aqui, ó, a vista sombreada, que aí a gente consegue visualizar melhor. Vou dar um HR aqui na minha caixa de corte, só pra gente ver como ficou o corte aqui dessa parede, tá? Olha só. O corte aqui do nosso rufo, como que ele ficou. Ele ficou vazadinho aqui, né? E aqui em corte, eu tenho também o meu rufo aqui fazendo o contorno da parede, bem desenhadinho, bonitinho, tá? Outra coisa que você deve estar me perguntando, mas e se minha parede não tiver 17? Se minha parede for, por exemplo, de 23,
Deixa eu ver aqui se eu tenho uma outra espessura de parede. Vou pegar essa parede aqui de 23, só para dar o exemplo. Aí o rufo não vai servir, né? Então, aí eu vou vir aqui, ó, na família de perfil, vou vir aqui, perfis, vou procurar rufo de parede, que foi o rufo que eu criei. Então, eu tenho esse rufo aqui, que é o tipo de 17, que foi o que a gente carregou, né? Vou colocar aqui 17 centímetros. E eu vou vir aqui, ó, e vou editar esse tipo, tá? Vou dar 2 cliques aqui nesse de 17, ó, e vou editar esse tipo. Então, eu tenho aqui uma espessura de parede de 17. Eu vou duplicar e vou dizer que eu quero parede de 23 centímetros, tá? Deixa eu só colocar pertinho para ficar igual. Aí, aqui, ó, na espessura de parede, eu vou trocar para 0,23. Vou deixar ele 0,23. E aqui, ó, em moldura de parede, eu vou editar esse tipo. E agora, eu vou duplicar essa moldura de parede de 17 e vou colocar a moldura de parede de 23, tá? Aliás, a gente escolheu um nome muito ruim, né? Aqui não é moldura, aqui a gente deveria ter colocado rufo. Rufo de parede de 23 centímetros, tá? E o outro aqui, eu vou deixar rufo de parede 17, rufo de parede 23. E aqui, ó, o perfil, ao invés de eu usar o rufo de parede 17, eu vou usar o rufo de parede de 23. Vou dar um OK, e aqui ele já vai ajustar para a dimensão correta, fazendo o contorno aqui da parede que é maior, tá? Então, a gente terminou essa parte do rufo de parede e agora a gente vai para o rufo de encosto. Bora lá fazer, então, o perfil de rufo de encosto, tá? Então, a gente vai vir aqui em Arquivo, Novo, Família. Vou escolher aqui perfil métrico e vou dar um OK. Aqui, então, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos jogar aqui, ou melhor, a gente vai criar um plano de referência aqui para o lado. Na verdade, eu vou colocar primeiro na escala de 1 para 5 e vou colocar a unidade em metros e 3 casas decimais, tá? Agora, eu vou colocar uma medida aqui de 10 centímetros. 10 centímetros. Essa medida, ela vai ser a minha largura, tá? Só lembrando, gente, só uma lembrança, que se por um acaso você for fazer uma tabela que você quer que saia essas dimensões na tabela, então você tem que usar um parâmetro compartilhado, tá? Sempre que você quiser que as medidas saem na tabela, você não usa um parâmetro de família, você usa um parâmetro compartilhado, tá? Então, eu vou dar um OK aqui. Aqui vai ser, então, a minha largura, tá? Agora, eu vou criar mais um plano aqui de referência do lado de cima. Vou colocar uma cota nele aqui. Ele vai ter uma medida de 0,01, tá? Eu vou travar esse plano de referência. E agora eu vou criar mais alguns planos de referência desse lado de cá, tá? Eu vou criar aqui um plano de referência com a medida de 0,023. Vou travar. Posso copiar esse daqui, ó, um pouco para cima um pouco. Vou colocar outra medida aqui nele, só que esse daqui vai ser 0,013. Vou travar. E o último, vou copiar aqui para cima, ele vai ser
0,007. Vou colocar a medida nele aqui, 0,007, e vou travar. Agora, eu vou vir aqui e vou criar mais um plano de referência do lado esquerdo. Vou colocar uma cota aqui nele, ele vai ter uma medida de 0,007, tá? Vou travar ele aqui também, e agora eu vou continuar com o desenho da minha linha. Eu vou subir com ele até nessa primeira interseção aqui, tá? Vou fazer os alinhamentos aqui desse plano de referência com a pontinha da minha linha e esse plano de referência com a pontinha da minha linha também. Agora, eu vou vir aqui e vou subir com ele até aqui, tá? Vou alinhar com o plano de referência aqui da vertical e vou alinhar a pontinha dele com esse plano de referência e travar o cadeado. E agora, eu vou fazer uma linha na diagonal, fechando aqui, tá? Alinhado e travado os planos de referência com a pontinha dele, tá? Basicamente é isso. Agora, eu tenho que vir dando o offset, né? Então, eu vou vir aqui em modificar, vou pegar o deslocamento e vou dar um deslocamento de 0,00, vou colocar 2 aqui, tá? Para ficar um pouquinho mais grossinho. Eu vou jogar pro lado de fora, quer dizer, pro lado de dentro, e vou colocar aqui linhas finas, né? Pra gente poder visualizar bem. Eu já venho e já coloco uma cota aqui e travo. Vou travar essa cota aqui. Agora, eu volto aqui no deslocamento, jogo para baixo também, coloco uma cota aqui e travo o cadeado. Aqui eu coloco uma cota jogando para dentro também, travando o cadeado. E aqui esse pedacinho também, eu jogo a linha para dentro, coloco uma cota e travo o cadeado, tá? Agora, eu tenho que vir e criar mais uma linha fechando aqui, tá? Só eu travar os cadeados aqui e eu vou alinhar a pontinha dela com essa daqui também, com essa linha. Acho que ela já tá alinhada. Agora, eu posso dar um trim aqui nessa ponta, um trim nessa ponta, um trim aqui nessa ponta, e aqui eu vou criar mais um pedacinho de linha fechando. Vou dar um trim aqui e vou alinhar essa linha com esse plano de referência que já tá alinhado, tá? Então, a gente criou aqui um perfil para rufo de encosto. Eu vou vir aqui em arquivo, salvar como, família, vou salvar aqui no meu computador, rufo de encosto, e vou carregar no meu projeto. Aqui no meu projeto, então, o rufo de encosto, a gente utiliza a ferramenta telhado borda para fazer. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em editar tipo, eu vou escolher qualquer borda que já tenha carregada já no meu template e vou duplicar essa borda, vou dizer que é o meu rufo de encosto 10 centímetros, tá? Aqui, então, eu vou escolher o perfil que eu carreguei de rufo de encosto. Vou procurar aqui rufo de parede de encosto, tá? Vou escolher aqui esse rufo de encosto e ele já vai estar disponível aqui para eu inserir. Basta eu clicar aqui na linha, ó, onde está encostado na parede, e ele já vai criar aqui o meu rufo no encosto, tá? Para vocês verem aqui, ó, no corte, como que ele fica, deixa eu mostrar aqui para vocês.
Olha só. Tá vendo? Ele encosta aqui na parede e ele vem e fecha aqui na telha, tá? Da mesma forma, você pode vir aqui editar o tipo e colocar um material para ele, tá? E da mesma forma do perfil também que a gente fez o perfil de parede, eu posso vir aqui, ó, em rufo de encosto, dar 2 cliques aqui nesse tipo, e eu tenho, então, eu posso renomear aqui, ó, rufo 10 centímetros, tá? E se eu quiser um rufo maior, eu posso duplicar e colocar tipo rufo 15 centímetros, por exemplo, trocar a largura dele aqui para 15 centímetros, tá? E aí, se eu quiser vir aqui criar um novo tipo de rufo de encosto 15 centímetros, basta eu criar aqui um novo tipo e trocar o perfil para rufo de encosto 15 centímetros, que ele modifica a dimensão ali desse rufo. Só uma sugestão para vocês, quando o rufo é de encosto e tem um caimento, por exemplo, aqui desse lado da cobertura, olha, eu vou vir aqui, vou digitar CS de criar similar e vou colocar o rufo aqui. Aí você observa que ele não está encostando na telha, tá? Para resolver isso, basta eu colocar aqui, ó, um ângulo de 5,7, que ele vai dar uma angulação um pouco mais para baixo e vai encostar aqui na minha telha, tá? Essa dica que eu queria dar para vocês. Aqui também, da mesma forma, eu posso pegar a bolinha e seguir até o final, se por um acaso eu tiver um telhado seccionado, igual eu tenho aqui. E eu acho que é isso, tá? Agora, a gente vai fazer o terceiro perfil, que é o perfil de calhas. Calhas retangulares para a gente colocar aqui nesse caimento do telhado. Bora lá desenhar o nosso perfil de calha, então. Eu vou vir aqui em arquivo, novo, família, e vou escolher aqui perfil métrico. Vou abrir. E aqui, do mesmo jeito que a gente já fez com os outros, eu vou colocar uma escala de 1 para 5. Vou digitar o N e vou colocar em metros 3 casas decimais, tá? Vou dar um OK aqui. E agora a gente vai começar a inserir os planos de referência. Eu vou vir aqui em criar plano de referência, vou criar um plano de referência aqui para o lado esquerdo, vou colocar uma medida nele, essa medida vai ser 0,061, tá? Vai ser 0,061, trazer isso aqui mais para cá. E essa medida, eu vou colocar um parâmetro nela que vai ser deslocamento horizontal, tá? Vai ser meu deslocamento horizontal. Então, eu já criei um plano de referência e agora eu vou criar um plano de referência aqui embaixo da linha de centro. Vou colocar também uma cota e vou colocar aqui 0,045. Esse daqui vai ser o meu deslocamento vertical. Agora, a partir desse deslocamento vertical, eu vou copiar para baixo 10 centímetros. E vou colocar uma cota aqui, dizendo que isso daqui é a minha altura. Coloquei aqui um parâmetro de altura. E agora, desse plano de referência aqui, ó, eu vou copiar e jogar ele para o lado 20 centímetros, tá? Vou colocar uma cota nele e um parâmetro dizendo que isso aqui
é a minha largura. Agora, eu vou copiar esse plano de referência aqui para o lado. Eu vou jogar 0,013, tá? Vou colocar uma cota e vou travar esse cadeado. Desse plano de referência, que é o último aqui, eu vou copiar ele para cima uma medida de 0,126, tá? Vou colocar uma cota aqui nele e vou colocar um parâmetro dizendo que isso aqui é a minha altura de fixação na parede. Agora, vamos desenhar aqui as linhas da nossa calha, tá? Eu vou vir aqui em criar, vou pegar a linha e vou fazer aqui o desenho, começando por esse plano de referência aqui. Vou alinhar, colocar linhas grossas a princípio para a gente enxergar melhor. Vou alinhar ele aqui e vou alinhar as pontas dele com o plano de referência também. Agora, eu vou vir, vou criar a linha aqui de baixo. Vou alinhar os planos de referência com as pontinhas. Agora, eu vou copiar esse plano de referência aqui, ó, 0,013 para baixo, tá? Vou colocar uma cota aqui e vou travar. Agora, eu vou continuar aqui o desenho da minha linha. Eu vou subir com a minha linha até chegar aqui. Vou alinhar. Agora, eu vou virar com ela até chegar a esse pedacinho aqui. Agora, eu posso colocar já em linhas finas, tá? Vou alinhar ela aqui e vou alinhar as pontinhas dela aqui com meus planos de referência. Vou subir aqui. Vou alinhar novamente. Às vezes, ele já alinha automático, tá? É por isso que ele dá um errinho, mas é só você continuar. E aqui, finalizando esse quadradinho. Pronto. Fizemos o desenho. Agora, nós vamos fazer o offset. É só eu vir aqui em modificar, offset. Dessa vez, eu vou colocar uma espessura de 0,003, tá? Então, é só eu ir jogando para dentro e colocando a cota e travando, tá? Aqui também, jogar para dentro, colocar a cota e travar. Aqui também, desse lado, coloca a cota e trava. Aqui também, jogo para todos os lados, só lembrando que eu tenho que travar todos eles, não posso esquecer de nenhum. Lembra que tem que travar com o plano de referência, tá, gente? E agora, eu vou só fechar aqui, ó, essa pontinha. Tá dizendo que a linha é muito pequena. Vou travar aqui, ó. Vou fazer um trim aqui nas pontas. Vamos ver se a gente vai conseguir dar um trim aqui, criando uma linha um pouco maior. Eu consegui dar o trim. E agora eu vou alinhar as pontinhas aqui também. Tá, deu certo. E eu vou dar um trim aqui nessas pontas aqui. Aqui eu já fechei, né? Não, não fechei. Aqui também eu vou criar uma linha um pouco maior.
Vou alinhar primeiro. Já tá alinhado, então é só vir e dar um trim aqui, tá? Então, esse é o perfil da nossa calha retangular. Eu vou vir aqui agora em salvar, família. Vou salvar ele aqui no meu desktop com o nome de calha retangular. Vou salvar. Vou carregar ela no meu projeto. Agora eu vou vir aqui em telhado. Vou escolher a opção telhado calha, tá? Eu vou editar esse tipo aqui, ó. Aqui eu já tenho uma calha retangular, mas aqui no caso eu vou duplicar, eu vou para eu fazer junto com vocês. Calha retangular 2. Aqui o perfil eu vou escolher o perfil, esse perfil de calha retangular 20 por 10 que eu criei, e aqui eu posso já colocar um material nele também. Agora é só eu vir aqui, ó, e selecionar a linha. Vou fazer aqui de novo, telhado, calha, e vou selecionar a linha da borda aqui do meu telhado, tá? Agora eu já tenho aqui a minha calha inserida na minha borda, e se por um acaso eu quiser chegar ela ainda um pouco mais para cá, basta eu vir aqui nesse deslocamento do perfil, que eu tenho um deslocamento vertical e um deslocamento horizontal. Então, aqui, ó, eu posso digitar 0,01 para que ela entre um pouco mais ali dentro da parede, tá? Acho que foi até muito. Vou colocar 0,05 e ela vai entrar aqui com o perfil dentro da parede e vai encostar melhor ali onde eu termino a minha terça do meu telhado. Então, agora, já com esses 3 perfis carregados, eu posso simplesmente vir aqui criando similar com a tecla de atalho CS e vir clicando nas linhas aqui aonde eu quero que tenha calha, por exemplo. Vou clicar aqui, ó, onde eu tenho o caimento da minha cobertura. Agora, eu posso vir criar um similar aqui do meu encosto, do meu rufo de encosto, e colocar ele aqui, ó, aonde eu tenho a minha cobertura encostando na parede e eu não tenho calha, né, que não é o meu caimento. Eu posso inserir aqui esse rufo de encosto, tá? E eu posso vir também e inserir o meu rufo de parede, tá? Vou criar um similar aqui e vou inserir ele nessas paredes aqui, tá? Aqui eu posso seguir com ele até o final da parede. Aqui eu venho e adiciono mais essa parede aqui. Quando ele dá esse errinho, é legal que você una os 2 pontos para que ele crie uma união de canto ali. Aqui eu posso adicionar mais essa parede aqui. Aqui eu posso adicionar mais essa e mais essa. Só se atente a quando você selecionar a parede que você quer, você selecionar pela mesma face do lado que você está adicionando, tá? Senão ele pode dar algum errinho. Vou adicionar aqui, criar um similar. Aqui eu já tenho, né? É que ela tá de outra cor. Então, eu vou adicionar embaixo, ó, nessa parede aqui de baixo. Pode ser que ela passe um pouquinho para dentro também. É só você trazer a bolinha aqui para fora. E aqui eu vou chegar até esse final aqui, tá? Aqui eu venho criar similar. Vou colocar ela aqui. E aqui eu adiciono mais essa parede, tá? Faltou ainda esse pedacinho aqui da frente, então eu vou vir selecionar ele aqui. Vou criar um similar, só observando que aqui, não, tá certinho.
Eu vou criar um similar, então, vou colocar aqui. Vou chegar com esse rufo até o final. Aqui eu vou adicionar uma parede, né? Vou adicionar essa parede aqui e vou adicionar essa parede também. Aqui eu vou vir com a bolinha e vou encontrar com a bolinha aqui do outro lado para ele fazer a quina certinha, tá? Olha só como ficou nossa cobertura muito mais agora bonita, né? Com calha, rufo, tudo certinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Clica aí no joinha se você gostou, compartilha com seus amigos. Eu espero que esse conteúdo seja muito útil para você, tá bom? Um beijo para você, fica com Deus.